O Kiss não é uma banda de rock, é uma marca multimilionária. I'm a doctor. This is Kiss. His collection of merchandise. O Grupo Kiss. The #1 rock and roll band in the world. Mas o que pouca gente se lembra é que essa fábrica de imprimir dinheiro quase faliu lá nos anos 80, depois de lançar mais de 3.000 produtos oficiais. E tem cada coisa bizarra nessa lista de produtos. Os caras chegaram a vender até um caixão oficial do Kiss. A crise lá dos anos 80 foi tão grande que eles tentaram uma jogada arriscada, tocar sem maquiagem. E não é que funcionou. Desde que foi fundado, o Kiss se meteu em muita furada. Mas mesmo assim, acabou escrevendo um verdadeiro manual para fazer a sua banda dar certo. Você quer que sua banda dê certo? Quer ganhar milhões de dólares? É exatamente isso que a gente vai ver nesse vídeo. Como que o Kiss transformou música em produto, quase se afundou nesse meio tempo, vendeu as coisas mais bizarras que você já viu e ainda inventou um truque que todo mundo, da boy band ao metal extremo, faz igualzinho até hoje. Então pegue a sua coquinha gelada, abra o seu cereal matinal Kiss Crunch, que hoje a gente vai falar da banda mais vendida e que mais vendeu merchandising na história. Vai, Gislene, traz o meu salto plataforma de 30 centímetros que hoje a gente vai falar do Kiss. O Kiss nasceu em Nova York em 73 das cinzas da antiga banda fracassada dos próprios Gene Simmons e Paul Stanley. A banda Wicked Lester fazia um som meio rock psicodélico, às vezes meio folk, meio sem saber quem era, sabe? O Gene e o Paul logo perceberam que aquilo ali não ia dar boa, né? Eles queriam algo mais cru, mais direto, mais barulhento, autêntico, inspirado em grandes bandas do rock de garagem, como os New York Dolls, que além de uma sonzeira, já tinha um visual diferentão. E ali a lição pra eles ficou bem clara. Como o próprio Paul Stanley disse, a gente não queria parecer 4 caras de calça jeans e jaqueta de couro esperando o ônibus no ponto. Faz sentido. De cara, eles foram atrás de tintas de maquiagem pra desenhar no rosto e se destacar no meio da multidão. As roupas pretas e prateadas, cheias de couro, spike, ajudavam a completar o pacote visual. Mas por que essa maquiagem? Porque havia todo um clima cultural favorável na época. O glitter do David Bowie, o glam do T-Rex, misturados com o shock rock do Alice Cooper, o Kiss só resolveu juntar tudo isso e elevar ao extremo. A ideia era simples e genial, transformar cada músico num avatar, como um super-herói de história em quadrinho. E o som acompanhava esse pacote, um rock simples, letras boas de cantar junto e o mais importante, com aquela cara de pop chiclete. O primeiro single veio em 74, Nothing to Lose. Mas eles não entregavam só visual e música boa. Os caras entregavam um show completo. Efeito de luz, fumaça, vela, letreiro luminoso com a logo gigante. Não demorou muito, logo começaram as explosões, os cuspes de fogo do Gene Simmons, o sangue falso escorrendo da boca. Parece interessante, né? Talvez hoje, porque a crítica lá nos anos 70 não poupou xingamentos. Alguns jornalistas começaram a chamar aquilo de truque barato, palhaçada de circo, rock pra criança. Mas enquanto os jornais detonavam, os ingressos vendiam. Esse era o verdadeiro marketing, transformar a rejeição em curiosidade. Mesmo assim, o começo da banda não foi fácil. O primeiro disco, lançado em 74, vendeu só 75 mil cópias quando saiu. Mas o Kiss já se portava como se fosse um fenômeno, imagina. Os caras totalmente endividados, a gravadora quase quebrando, e mesmo assim, eles chegaram no primeiro grande show deles numa limusine alugada, só pra bancar aquela pose. Aí quando o álbum não andou, a gravadora apelou, fez a banda gravar às pressas um cover de Kissing Time do Bob Rydell e enfiou nas prensagens seguintes.
E a ideia era promover aquela música com um concurso de beijos que ia premiar o casal que ficasse mais tempo grudado. Um marketing beirando o ridículo, né? Mas que funcionava, dava manchete. O segundo e o terceiro álbum também não explodiram. O terceiro até tinha a famosa Rock and Roll All Night, mas essa faixa só foi virar hit no quarto disco, quando saiu ao vivo. Nesse sim, o lendário Alive. O quarto disco nasceu praticamente do desespero da banda, que tava quase quebrada e sofrendo uma pressão desgraçada da gravadora. Esse álbum era, na verdade, um álbum ao vivo, só que turbinado em estúdio, para recriar a energia do show, adicionando uns overdubs, umas gravações em cima das guitarras e dos vocais. Vai ver, eles adicionaram também uns barulhinhos de plateia, talvez? Talvez, mas já deu pra sacar que o Kiss entendia a importância da experiência do público, né? A partir desse momento, a banda virou uma máquina de fazer dinheiro. Discos vendendo milhões, arenas lotadas, o fã-clube crescendo como um exército. Até os primeiros álbuns, que tinham ficado encalhados nas prateleiras, começaram a vender que nem água também. E em 77 eles resolveram chutar a porta de vez. Fecharam uma parceria com a Marvel Comics para lançar uma história em quadrinho do Kiss. Esse marketing foi tão insano que eles fizeram um evento público onde uma enfermeira tirou sangue de cada um dos membros, aí cada um dos integrantes pegou aquela seringa e depositou num tonel que foi misturado à tinta da impressão da HQ. Mas não foi só essa jogada de marketing. Ao longo da carreira, o Kiss lançou mais de 3.000 produtos oficiais, de camisetas a adesivos a coisas muito mais bizarras. Their audience is a fanatical army of young teenagers. The rock group Kiss has turned that bizarre formula into a musical money-making machine. O caixão do Kiss foi lançado oficialmente em 2001 no site da própria banda e custava por volta dos $4.500. Ele vinha estampado com o logo prateado e imagens dos 4 integrantes. Parece piada, né? Mas não é. O guitarrista Dimebag Darrell, do Pantera, foi enterrado em um desses. O Kiss ainda expandiu a sua linha funerária com urnas de cremação, aquelas bandeiras que põe em cima do caixão e até mini caixões colecionáveis. O Kiss já colocou a marca em praticamente tudo que você possa imaginar. Em 2012, por exemplo, eles se associaram a uma loteria no Canadá e lançaram as raspadinhas oficiais que prometiam até $50 mil em prêmios. Agora, se você quisesse ficar doidão, também dava. O Kiss foi uma das primeiras grandes bandas a lançar uma bebida alcoólica como merchandising. Em 2011 saíram a Destroyer Beer e o Zinfire Wine. Agora imagina, você bebeu 47 latas de cerveja do Kiss e tá fedendo. Sem problema, meu querido. Também nos anos 2000, eles lançaram perfumes e loções for him e for her. Você ir no mosh pit cheirosinha. Do que será que tinha cheiro, né? Melhor não imaginar. Depois do show suado, mais cheiroso, se você arranjasse uma companhia, o Kiss também tinha pensado nisso. Em 2002, eles lançaram os famigerados Kiss Condoms, preservativos oficiais com a língua do Gene Simmons na embalagem. Eles consideravam que essas eram as primeiras camisinhas lubrificadas com língua. É o quê? E não para por aí, tem coisa mais inacreditável, como as Kiss Air Guitar Strings, um pacote de cordas para sua guitarra imaginária. Sim, vinha vazio, não é piada, isso existiu de verdade. E o pior, vendeu milhares de exemplares. A ideia aqui é que o Kiss não tava só vendendo bugiganga, eles criaram um universo inteiro que o fã podia consumir. E aí, para fazer grana com tudo isso, era fácil. A fama da banda transformou esses rostos em propriedade intelectual. Os desenhos, designs, pôsteres, maquiagens formavam um sistema visual coeso e registrado. O logo, rascunhado pelo Ace Frehley em 73, se tornou um dos mais icônicos da história do rock. Tudo transmitia uma marca completa e reconhecível. Você queria usar alguma coisa deles? Pagava! Ou então contratava os caras pra aparecer na sua cidade. A música e os discos começaram a ser só a fachada de um universo inteiro. Era realmente como se existisse a DC Comics, a Marvel e o universo do Kiss. Mas tinha uma coisa que o Homem-Aranha não podia fazer: aparecer de verdade pra assinar autógrafo. O show do Kiss era um exagero planejado do começo ao fim. Mas é engraçado porque o fã sabia exatamente o que ia acontecer. E é exatamente isso que ele queria.
queria. Os mesmos hits, as mesmas pausas, os mesmos truques. É tipo ver um show de fogos, sabe? Você sabe que vai ter explosão e barulho, mas pô, sempre é divertido, né? O Kiss também fazia isso, com seus efeitos práticos de palco. Pirotecnia sincronizada, luz, fumaça, tudo girava em torno daquela estética sombria da banda. E essa teatralidade virou influência direta pra muita gente. Bandas como Gwar beberam da mesma fonte, com sangue falso e aqueles monstros feios em cima do palco. A banda alemã de rock industrial Rammstein transformou seu show num ritual quase religioso e com bastante fogo também. Dá pra puxar aqui também Slipknot, Ghost, Marilyn Manson e até artistas do pop que tocam nesses festivais gigantes de hoje em dia, Lady Gaga, The Weeknd. Todos eles carregam no palco um DNA que o Kiss ajudou a criar. E claro, assim como você vai no Beto Carreiro e sai dos brinquedos direto dentro da loja, os shows do Kiss também eram um ponto de venda de merchan. Eles ajudaram a popularizar a lógica da camiseta de turnê com a data nas costas, sabe? Tourbook, bottom, os stands organizadinhos como lojinha oficial. Mas o que realmente fidelizou a galera do Kiss foi o fã-clube, o lendário Kiss Army. Começou como uma zoeira de dois caras mandando cartas pras rádios pedindo Kiss, mas em 75, só 2 anos depois da criação da banda, o fã-clube já estava oficializado e com o apoio da gravadora. Em pouco tempo, o clube tinha mais de 100 mil integrantes pagando anuidade. O Kiss Army era tratado como um exército mesmo. Chamavam os fãs de recrutas, falavam em quartel-general e nos shows rolava até posto de cadastro, como se fosse alistamento. Cafona? Sim. Funcionava? Pra caralho. Só que mesmo com essa quantidade de gente, o tempo foi passando e o pessoal começou a se encher um pouco o saco, sabe? Algumas mudanças na sonoridade não agradaram muito, como o lançamento daquela clássica faixa inspirada pela música disco. As saídas do Ace e do Peter e a concorrência de novas cenas como a do glam rock forçaram o Kiss a mudar. O jeito foi abandonar a maquiagem. Mas não foi só aparecer no próximo show sem nada na cara. Ah, porra, tamo aí, ó, é sem maquiagem. Não, eles fizeram um anúncio oficial, um press release dentro da recém-nascida MTV em 83 e ajudou muito a colocar aquela cara lavada em muitas capas de revista. Era a empresa Kiss reposicionando o business, fazendo um rebrand do produto e funcionou mais uma vez. O álbum Lick It Up era uma volta às origens da sonoridade da banda e agradou muita gente. O Kiss lançou 8 discos sem os personagens originais. E a estratégia não só funcionou bem, como salvou a banda da falência. Mas em 96, eles decidem voltar com a sua marca registrada. Voltam as maquiagens e, como já fazia bastante tempo, a nostalgia, esse grande tempero do consumo desenfreado, alimentou o fogo dos fãs que clamavam por tempos mais simples. O Kiss voltou a vender que nem água e a lotar os seus shows. Em 2001, eles fizeram uma turnê de despedida fake. Olha aí, mais uma jogadinha que muitos artistas recentes resolveram usar também para impulsionar as vendas e manter o nome na mídia. E em 2023 o Kiss disse que acabou de vez com a End of the Road Tour. Mas detalhe, a marca não morreu. Eles já falaram em continuar com hologramas, atrações, residências. E é a lógica perfeita. A banda que já era empresa vira empresa sem banda. Tudo isso que eu falei, do palco incrível ao fã-clube oficializado, da cara lavada, a volta da maquiagem e o jeito business de levar o jogo, são todas peças do mesmo tabuleiro, o mesmo truque que todo mundo faz até hoje. The story is just the story of Kiss. It's all about the fans. A long time ago we had a bizarre notion. We wanted to put together the band we never saw on stage. A band that would do it for the bosses, for the people that made us who we are. It's the fans. A questão é que nos anos 70 e 80, o mundo dos negócios percebeu que a indústria da música dava
muita grana. Na época, nenhuma banda entrava nesse jogo pra ficar rico, ninguém fazia música achando que eu ia ficar milionário. Vender disco era consequência de fazer um trampo bem feito. O Kiss criou uma mentalidade diferente e era esse o truque: transformar a música e a banda numa experiência completa pro fã. Eles vendiam tudo: roupinha de bebê, camiseta de turnê, revista em quadrinho, vinho, perfume e até caixão. O fã podia literalmente viver e morrer dentro do universo Kiss. Hoje, principalmente, os artistas que estão dependendo de show e merchandising para fechar as contas, esses artistas devem muito ao Kiss, que testou esse modelo quando todo mundo ainda só pensava em vender vinil. O Kiss lá nos anos 70 e 80 percebeu que dava para raspar grana em muitas outras frentes, como eu já te falei. E na mesma veia de inventar moda como o Kiss, várias bandas começaram a criar produtos para sugar um troco a mais dos fãs. Algumas deram certo, outras foram desastres homéricos. Eis que eu resolvi fazer aqui um pequeno compilado, uma coleção, começando pelas que acertaram em cheio. O Iron Maiden criou o Ed, cê sabe, o mascote que virou capa, camiseta e até rótulo da Trooper Beer. Essa cerveja foi um golaço da banda, que inaugurou essa tendência das bandas de rock a lançarem a sua própria cerveja. Os Ramones e os Rolling Stones sacaram de cara que a sua logomarca valia ouro. Aquele escudo dos Ramones redondo e a boca com a língua do Mick Jagger viraram até camiseta da Renner, que muita gente veste sem nunca ter ouvido uma faixa. Cite 3 faixas dessa banda que você tá vestindo aí. O AC/DC apostou no circo como o Kiss: canhão no palco, sino gigante, o Angus Young de uniforme escolar. Ridículo? Talvez, mas funciona pacas. Na Coreia do Sul, pra dar um exemplo diferente, o BTS e o K-pop industrializaram essa fórmula. É tanto produto e tanto turismo pra ver os caras que não é exagero. Eles movimentam parte do PIB da Coreia, chega a 1%, se eu não me engano. A Taylor Swift trouxe essa lógica pro pop: as pulseirinhas, as caixas exclusivas pros fãs premium e uma sensação de clubinho da Luluzinha que mantém a base fiel e gastando grana, claro. E pra fechar, hoje, os Funko Pop talvez sejam um exemplo máximo de como o Kiss deixou herdeiros. Aqueles bonecos cabeçudos transformaram qualquer ídolo em miniatura colecionável. Agora, teve gente que errou feio. Puta, dá até vergonha uns dessa lista aqui, viu? O Justin Bieber lançou uma escova de dentes oficial que tocava as suas músicas enquanto você escova seus dentes. Pera aí, como é que passou isso aí no departamento de marketing? A Katy Perry deu um monte de vacilo ultimamente aí, né? Ela tentou fazer um rolê eco-friendly no lançamento do álbum Prism. A versão de luxo vinha com um papel semente que você podia plantar, mas as autoridades da Austrália declararam o álbum um risco de biossegurança, já que as sementes podiam ser espécies invasoras. Pensa num fiasco. O Rammstein lançou uma edição de luxo de um dos seus álbuns que vinha com uma caixa com 6 vibradores. A lenda que se espalhou é que eles tinham sido moldados nos próprios membros dos membros. Mas o baterista da banda desmentiu a história e disse que a ideia era estúpida, porque eles teriam que ficar eretos o tempo todo para fazer o molde. O U2 talvez tenha cometido o maior vacilo digital da história. Eles jogaram um álbum inteiro à força no iPhone de todo mundo, sem pedir. Você atualizava o seu celular e o álbum brotava no seu iTunes. A Apple bancou, mas o público rejeitou com muito ódio. E claro, o próprio Kiss também errou feio algumas vezes. Eu recomendo você a assistir o grande sucesso do cinema, Scooby-Doo e Kiss, o mistério do rock and roll. Filmaço! Mas no fim é aquela coisa, né? O pioneiro apanha primeiro. Mas foi justamente por isso que ele escreveu o manual que todo mundo continua tentando copiar. You are the best and you got the best! The hottest band in the world! Kiss! Porque no fim das contas, o que o Kiss criou foi um truque simples e ao mesmo tempo genial: transformar fã em super fã. Nunca foi só a maquiagem, nem o Gene Simmons cuspindo sangue. Eles inventaram um jeito novo de fazer negócio no mundo da música. A crítica chamava a banda de brega, dizia que os caras não tinham talento. Tudo bem, talvez não fossem os melhores músicos da terra mesmo, mas eles sacaram que dava para transformar uma banda num parque de diversões que nunca fecha. Eles entenderam que fã não quer só música, quer uma experiência. O negócio era manter o fã sempre dentro do universo Kiss e, claro, gastando grana. E não era bagunça não, eles blindaram a marca Kiss. O próprio
Gene Simmons já falou que eles processam gente o tempo todo. E a doideira é que, mesmo tocando as mesmíssimas músicas há 50 anos, o show nunca parecia requentado, porque você não tava comprando só uma faixa, uma experiência musical. Você tava comprando um treco completo, explosão, merchandising, espetáculo. No fim, o Kiss provou que ser vendido também pode ser genial. E talvez também tenha me ensinado uma coisa: a arte não se vende sozinha. Se eu já sei me vender direito? Claro que não. Mas se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal aí se tiver afim. Eu tô renovando algumas coisas por aqui e eu quero muito ouvir as suas ideias. Dê ideias de pauta aí, manda nos comentários que eu vou ler todos. Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!